Pessoal, tudo bem? Como estão todos? São precisamente 9 horas e 20 minutos, hora em que estou a gravar este vídeo. E portanto, desejo-vos um bom dia, uma boa tarde ou mesmo uma boa noite, dependendo de quando irão ver. Como este é o primeiro vídeo de 2026 aqui no canal, não posso deixar de vos desejar um excelente ano. Regressamos hoje a uma série bem antiga sobre o meu amigo e vizinho durante muitos anos e com quem eu cresci, o Lourenço. E voltamos a falar também de uma banda que ele apreciava imenso, mas que nunca teve em mim o mesmo efeito que provocou em imensas pessoas de várias gerações, incluindo o Lourenço. The Doors. Vocês não imaginavam que eu partilhasse já no início ao que vinhamos, não é? Afinal de contas, eu habituei-vos desde o início a uma certa surpresa. E por que não, suspense também. Pois The Doors foi uma banda que teve uma importância enorme na história da música, tendo influenciado gerações. Sobretudo os Baby Boomers e os X. Não a rede social. Para quem não sabe, uma geração é o período de tempo compreendido durante cada 20 ou 25 anos. E caracteriza-se por diferentes aspectos sociais e tecnológicos. Como as tecnologias alteram-se tão rapidamente que praticamente nem temos tempo de nos adaptarmos a elas, as diferentes gerações também demoram menos tempo a ser formadas. Assim, os Baby Boomers referem-se a todos os nascidos após a Segunda Grande Guerra Mundial. E a geração X, da qual possivelmente eu e grande parte de vocês fazemos parte, designam-se aos nascidos na década de 60 e de 70. Temos depois os Millennials, para quem nasceu nos anos 80 e 90, a geração Z, para quem veio ao mundo na mudança do século e milénio, e para quem nasceu após 2010, que terá hoje em dia 13, 14, 15 anos, já tem o nome de geração Alfa. E já se sabe o nome a dar à geração mais recente de todos os que nascem a partir de 2020. É a geração Beta. Portanto, os The Doors influenciaram sobretudo os Baby Boomers e os X, os X, cujos jovens, adolescentes e adultos desse tempo aprenderam a apreciar ouvindo a sua música com frequência. Depois, possivelmente devido à rebeldia da banda, sobretudo vindo de Jim Morrison, a sua irreverência e até o mediatismo que tiveram nesses tempos dourados, fizeram depois o resto, não é? Transformando-os numa banda de culto. Eu confesso que nunca me deixei influenciar pela música de The Doors. Primeiro, porque não a ouvia com frequência. Aliás, praticamente nunca a ouvi, senão a partir de 1986 ou 87. Segundo, porque as duas únicas músicas que eram, transmitidas ou dadas a ouvir, me aborreceram rapidamente, tornando-se demasiado cansativas para mim. Acho que vocês devem saber quais eram, não é? Olhem, escrevam aí nos comentários. E antes de mais, pergunto-vos que opinião têm sobre a banda americana The Doors. Gostam? Não apreciam? Diz-vos alguma coisa? Sentem-se influenciados por ela? Ou pela sua música? Comentem. Está bem? Bom, acho que sabem
a que músicas eu me refiro. Break On Through, To The Other Side, e Light My Fire, que sempre considerei uma beca insuportável. Ora, estas músicas constam de um disco que o Lourenço, meu amigo e vizinho, que morou durante muitos anos no apartamento aqui por baixo do meu, gostava bastante. Exatamente, o disco homónimo de The Doors. Este aqui. É impossível não o conhecerem, não é? Têm-no, como eu. Têm-no, tal como eu. Comentem, vamos lá. Eu não tinha outra alternativa para ouvir música que não fosse a de descer as escadas até ao patamar aqui de baixo e sujeitar-me aos gostos e preferências musicais dos meus vizinhos, nomeadamente o Lourenço, com quem eu cresci. Eram gostos e preferências algo diferentes das minhas, pois eu ouvia pop na rádio e no rádio que havia aqui em casa. De qualquer forma, em 1985, 86, passei a dar atenção a programas de rádio específicos, tal como o Oceano Pacífico, cujas músicas calminhas e tranquilas me embalavam e com as quais eu adormecia. Já o Lourenço, embora não tendo preferências bem definidas, apreciava menos a música pop e eletrónica, dando sobretudo atenção a algo mais mainstream e ao que estava na berra, nos tops, não é? Os tops de vendas. Enfim, que a larga generalidade dos jovens de então falava, discutia e até comprava. Dire Straits e Bruce Springsteen, daquilo que eu consigo lembrar, eram talvez o que o fazia balançar, digamos assim, bater o pezinho. Recordo-me de ver em casa dele uns quantos discos da banda inglesa, portanto Dire Straits, em formato CD, pois o pai do Lourenço foi uma das primeiras pessoas a adotar o digital. Eu passei a apreciar U2, por exemplo, que a ele não lhe dizia nada. E nem Bryan Adams, que foram os meus preferidos durante vários anos. Apesar disso, recordo-me também de ver o mini LP, mini álbum Under a Blood Red Sky, lá em casa. Também este em formato digital, e que também pouco ou nada lhe ligavam. Até porque o pai do Lourenço apreciava imenso música clássica e ópera, pelo que muito do seu tempo livre era passado a monopolizar o mini-sistema de som que por lá existia. Mas, para não interferir nas atividades dos mais jovens, que eram o Lourenço, o seu irmão Ricardo e em grande parte das vezes eu mesmo, as audições de música eram feitas nuns auscultadores, todos XPTO, de cuja marca eu não recordo. Pioneer, possivelmente. Sennheiser, seria. Talvez Akai, como o deck de cassetes, ou eventualmente as colunas de som, que durante muitos anos habitaram lá em casa dos meus vizinhos. Eu já partilhei aqui no canal os discos que recordo de ver, não é? Scorpions, o Love at First Sting e World Wide Life. Outros discos aqui dos The Doors, como o Absolutely Live e o Live at the Hollywood Bowl.
2 discos de Iron Maiden. Estes, o Lourenço acabou por deixar comigo quando foi viver para um outro lugar. Depois havia os tais CDs, que eu acabei por referir, Bruce Springsteen, Dire Straits, e recuando ainda a tempos mais anteriores, eu recordo de Rod Stewart, o disco Infatuation, Harvest, de Neil Young, um disco de Cat Stevens, talvez T4 Tillerman, Crime of the Century, Supertramp, portanto, Simon and Garfunkel, o concerto do Central Park, e possivelmente Joe Cocker ou John Baez. Mas aqui as lembranças são tão vagas que nem consigo dar a certeza. Também Misplaced Childhood, de Marillion. Quem não tinha este disco, não é? Eu não tinha. Uma coisa era certa. O Lourenço gostava de tudo o que a larga generalidade das pessoas apreciava. Era um indivíduo que gostava de ser aceito por todos e procurava a validação por parte dos outros, sobretudo dos seus amigos. E, na maior parte das vezes, fazia-o através da música. E isso aconteceu particularmente após um período bastante difícil para ele, tendo-se tornado mais distante de mim, arranjando novas companhias e passando a fumar. Por vezes bebia um pouco mais, embora nada de preocupante. Como forma de chamar as atenções, houve um tempo em que passou a usar gel colorido no cabelo. Imaginem um tipo de cabelo encaracolado, cabelo cacheado, como se diz no Brasil, a utilizar gel no cabelo. Fica horroroso. Não é? Agora, imaginem ainda um cabelo assim, cacheado, com gel verde, naquele tom quase fluorescente, que até brilha no escuro. Sério, não ficava nada bem. Mas o Lourenço passou a dar-se com malta que ouvia punk rock, por exemplo. Ele trauteava imensas vezes o refrão de God Save the Queen, dos Sex Pistols. Epá, as coisas que eu estou a lembrar-me agora. Até que chegou a vez aqui dos The Doors, e estes permaneceram nas preferências do Lourenço. Em 1986, 87 e 88, não havia ninguém que não considerasse a banda de Jim Morrison e seus muchachos como a última Coca-Cola do deserto. E passavam horas a fio a ouvir aquelas músicas que eu considerava chatas para cacete. E o que acontece se vocês forem expostos constantemente às mesmas músicas, dias sem fim? Já lá diz o ditado popular que tudo o que é demais enjoa, certo? Pois, ouvir constantemente Light My Fire acabou por me cansar. Até porque a música sempre me chateou uma beca com aquele teclado Hammond predominantemente em primeiro plano. A música dos The Doors tem para mim esse problema de quase não se ouvir a guitarra, ou ela sempre em segundo plano, pois o Ray Manzarek fazia questão de ter o seu instrumento desculpem a piada a tocar mais alto do que o resto. É esta a verdadeira razão de eu não conseguir ouvir mais do que um disco dos The Doors de tempos a tempos. Entretanto, em 1987, o ano que antecedeu a minha entrada na universidade e estudos superiores, eu mudei para uma outra escola em que o pessoal era muito mais alternativo e tinha um pouco mais a mania
quer intelectual. Aqueles dilemas de idade, não é mesmo? Todos nós passamos pela idade do armário, como se costuma dizer. Aquela idade em que achamos que sabemos tudo, que podemos tudo e em que nos achamos melhores do que todos. Eu também não estive imune a esse vírus e também fui assim, embora tenha acontecido a partir do momento em que fui estudar para fora de Lisboa. Portanto, nessa escola em que eu estudei, antes de entrar na faculdade, a larga generalidade dos colegas apreciava The Doors. Eu diria mesmo, quase idolatrava a sua música. Onde quer que eu estivesse, só se ouvia Light My Fire. Faixa essa que é retirada aqui deste primeiro disco da banda americana. Curiosamente, nem era esta a que o Lourenço mais apreciava aqui do disco, mas sim Alabama Song. Please show me the way to the next whiskey bar. Eu não sei o que ele ouvia ou percebia na música para apreciar assim tanto. No entanto, não cabe a mim fazer julgamentos, pois música é bem mais complexo do que apenas sons e notas. Há que contar igualmente com a letra, o ritmo, a melodia, a forma de tocar e de cantar. E depois temos ainda a forma como se ouve, já que a energia que a música nos entrega é diferente de cada pessoa, ou é diferente para cada pessoa. E depende igualmente do nosso estado de espírito. Já eu prefiro Break On Through, que abre aqui o disco homónimo, e Backdoor Man, a primeira faixa do Rugby. Bom, isto porque falamos de um disco de vinil. Num CD será a 7ª faixa. E também o clássico de M, a última faixa do disco. Este álbum homónimo dos The Doors tem 11 faixas na sua edição original da Elektra Records. Mas como a banda representa um filão de ouro enorme em termos de recursos financeiros, nada como estar constantemente a capitalizar esse filão. Havendo reedições de todo o género e feitio, com faixas extra, demos, studio outtakes e muito mais. Existem também edições audiófilas em vinil e edições comemorativas dos 40 e dos 50 anos em formato digital, com 2 discos e 3 discos, respectivamente. Por exemplo, a versão japonesa deste disco, The Doors, em formato SHM CD, que é, no fundo, um disco digitalizado de acordo com uma determinada tecnologia e parâmetros, utilizada, tanto quanto sei, apenas pelos japoneses, apresenta, umas 18 ou 19 faixas. Havemos de falar disso e dessas versões quando chegar
o momento certo. Combinado? Posso dizer-vos que, apesar deste tipo de música ser cansativo para mim, não deixo também de vos confessar que ouvir The Doors de vez em quando não é nada mau. É uma sonoridade diferente, com muito de jazz, que por acaso eu não sei apreciar, e de blues também. E depois toda aquela mística psicadélica, não é? Que a maior parte das músicas contém e que parece desenrolar-se numa espécie de transe hipnótico. Como já vos contei numa outra ocasião, o Lourenço deixou-me os discos Absolutely Live e Live at the Hollywood Bowl. Mas não, The Doors, o disco. Este exemplar aqui tive de o encontrar numa loja, pelo que foi comprado muitos anos depois, lá para 2008 ou 2009. Penso tê-lo trazido de uma loja de discos que se localizava perto da estação de comboios do Rossio, aqui em Lisboa. Era uma loja pequenina, em pleno centro histórico da capital, e da qual já vos falei. Penso quando vos apresentei Made in Japan, dos Deep Purple, em vinil. Essa loja foi-me indicada por um amigo colecionador, de quem também já vos falei. Eu apercebi-me que o disco estava em boas condições e pimba! Coloquei-o de lado para o trazer, juntamente com alguns outros. Bom, o preço também era bastante convidativo, não é? Não consigo pôr isto na capa. O que ajudou a tomar essa decisão. Vejam aqui o pequeno sticker que está na capa exterior. Não sei se conseguem ver. 15€. Infelizmente, trata-se de uma prensagem portuguesa tão banal hoje em dia. Apesar de tudo, e mesmo sendo um disco usado, ele está magistralmente bem cuidado. Sem marcas, tem apenas a marca aqui do disco, o vinco, mas está extraordinariamente bem cuidado, pois esta capita exterior, não sendo nada de especial, ajudou a preservar todo o conteúdo. Além disso, o dono dessa loja, sendo um colecionador, e já tinha comentado isto convosco, sabia muito bem tratar do seu espólio. E se bem que, tratando-se de uma loja com material essencialmente usado, ele também deveria saber muito bem a quem comprava esses discos. Eu relembro que lugares assim são frequentados sobretudo por colecionadores que têm apreço e estima pelos seus discos. E este lugar foi, digamos assim, apresentado por um amigo que é tão somente o maior colecionador de The Who na Europa. Portanto, um conhecedor e pessoa bastante conhecida. E, consequentemente, aqui o disquinho não tem uma única marca, à exceção da Revela, não é? E isto é de facto impressionante para um disco de 1967. Depois, no interior, aqui o vinil está acondicionado num inner sleeve da Gold Ring.
Sabem o que isto quer dizer? Pois claro que o disquinho foi lavado e limpo. E aspirado também. Pelo que não tem qualquer resíduo ou vestígio de porcaria, como é tão habitual nos discos usados e já com o peso da idade. No entanto, eu não me lembro de ter sido eu a dar-lhe esse tratamento. Não me lembro de ter sido eu a dar a assistência de Doors, o disco, ok? O que significa que o jovem da loja, como bom amigo que foi, deverá ter sido o responsável por essa operação. E fez muito bem. Por isso, deixo-vos esta sugestão. Ou melhor, uma recomendação. No âmbito da minha iniciativa empresarial, chamada Francis Audioden, eu criei um serviço de assistência aos seus discos. E se vocês têm discos, sobretudo usados, e não sabem como retirar toda a porcaria que possa estar entranhada nos discos, e que já nem com escovas ela é removida, então podem contar comigo. Este meu serviço é completamente profissional, utilizando equipamento também profissional. Nós lavamos os discos com produtos específicos, produtos especializados, capazes de retirar até a maioria dos riscos de superfície e toda a sujidade ou cotão que possa estar entranhado nos sulcos. Depois, aspiramos e limpamos os discos, colocando-os finalmente em capas interiores e exteriores, evitando deste modo degradarem-se ainda mais. Se quiserem capas da Mobile Fidelity, cá as temos. São espetaculares, embora um pouco mais caras. Mas também temos Sieve King Sound, como Inner Sleeves, que são europeias, e penso que ainda se consegue a Gold Ring, como esta aqui. De qualquer forma, vocês vão perceber, ou vocês irão perceber imediatamente a diferença. E ela não se limita apenas ao aspecto. Um disco sem sujidade e sem estática soa realmente melhor, além de que preserva muito mais a delicada agulha e a sela. Contactem-me, ok? Para eu poder dar melhores esclarecimentos sobre esta vertente fundamental do meu negócio. Eu trato dos vossos discos como se fossem meus, com todo o carinho e respeito que eles merecem. Além disso, se vos servir de incentivo, eu defini um programa de fidelização bastante interessante que irá certamente agradar a todos os interessados. Portanto, escrevam-me para o endereço de e-mail que irá aparecer aqui, ok? Assim poderemos também combinar a melhor forma de fazer chegar os discos às minhas mãos e depois como eu os devolvo. E saberem igualmente as condições que eu proponho, obviamente. E com isto fechamos o vídeo de hoje, dando-vos conta de mais um disco clássico de uma banda que foi idolatrada por muitos. Se é o mais apreciado de Doors ou não, só cada um de vocês, amigos e amigas, o poderá dizer. Quanto a mim, reservo essa preferência para diga ou não. Querem que eu vos diga qual o disco que eu mais gosto
da banda de Ray Manzarek, Jim Morrison, John Densmore e Robbie Krieger. Não é este, posso garantir-vos. Boas audições e um excelente ano de 2026 para todos vocês. Fiquem bem, ok? Esse disco é LA Woman. Tchau.